Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Mais uma vez, vamos juntos estudar a palavra, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. O juízo chegou. Obrigado por sua companhia. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito no nosso canal e ao final deixar o seu gostei. Muito bem. Nós falamos ontem sobre o juízo, sobre o julgamento, que começou em 1844, quando Jesus saiu do lugar santo e passou para o lugar santíssimo, e começou o grande dia do Yom Kippur, ou a purificação do santuário. Nós vimos isso lá, fazendo referência ao dia da purificação do santuário no santuário terrestre, em paralelo com o que Jesus está fazendo lá no céu agora. Deixa eu ler dois textos para você. Daniel capítulo 7, versículo 9 e Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Lá nos é dito assim, escute bem. Continuei olhando até que foram postos os tronos e o ancião de dia se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã, e seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares e milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Aqui está falando sobre julgamento. Haverá, de fato, um julgamento onde todos nós seremos julgados. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7 nos diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. É chegado a hora do seu juízo, ou a chegada a hora dele julgar. Bom, o juízo é um tema proeminente na Bíblia. A Bíblia tem várias declarações que nos levam a essa direção. Por exemplo, Eclesiastes 12, 14, Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O apóstolo Paulo fala que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, E o próprio Jesus disse lá em Mateus capítulo 12, versículo 36, que as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, E aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, Deus trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E aí o apóstolo João em Apocalipse fala que é chegada a hora em que ele há de julgar. Quando ele julgar, fazer o julgamento, quando ele terminar o seu julgamento, aí acabou a chance. Aqueles que estão perdidos não se salvam mais, aqueles que estão salvos não se perdem mais. Ou seja, Deus deu informações suficientes para todo ser humano para que ele decida entre aceitar ou rejeitar a Cristo. Aqueles que rejeitam o seu advogado, aqueles que rejeitam a Cristo também rejeitou o pagamento pelo pecado. Então eles próprios pagarão com a sua própria vida o pecado que cometeram. Aqueles que aceitaram a Cristo, não. Aqueles que aceitaram Jesus, esses receberão o benefício do pagamento da dívida. Ou seja, Jesus morreu em meu lugar, então eu não preciso mais morrer. Ou seja, a penalidade final do julgamento não será depositada sobre mim, mas foi depositada sobre o Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então é salvação para quem está com Cristo e perdição para aqueles que não aceitam a Cristo. Aí no capítulo 22 de Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 10 a 12 nos diz assim, E disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Você percebeu aí, não? Olha aí, continue o injusto na prática da injustiça, o imundo na prática da imundície, estou usando minhas palavras aqui, mas o santo continue a santificar-se. Ou seja, esse aqui é o veredito final. Então não tem mais jeito. Quem é imundo, continua imundo. Quem é santo, continua santo. Mas quem é imundo, continua imundo. Não tem mais o que fazer. É claro que haverá um julgamento prévio, para determinar quem é que vai receber o galardão. Então, se ele tem um galardão para dar segundo as suas obras, há um julgamento prévio para determinar quem vai receber o galardão da salvação e quem vai receber o galardão da perdição.
E aí você se lembra da parábola das 10 virgens, né? Jesus conta a parábola. O reino do céu será com as 10 virgens que se preparam para o casamento. 5 delas eram prudentes e 5 eram imprudentes. Loucas, né? As 5 prudentes tinham uma lâmpada, todas tinham as lâmpadas, mas as 5 prudentes tinham azeite em reserva. As imprudentes não tinham, só levavam a lâmpada com aquele pouquinho de azeite ali. Tardando-se o noivo, todos adormeceram. Em meia-noite veio a voz. Eis o noivo, saía ao seu encontro. De repente todas acordaram, as prudentes, que tinham reserva, reabasteceram as suas lâmpadas e continuavam a clarear o seu caminho. As imprudentes, as lâmpadas perdeu o brilho, perdeu a luz e estavam totalmente envoltas em trevas. E diz a Bíblia que elas foram as prudentes e disseram, dê-nos um pouco do seu azeite. E as prudentes responderam, não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide depressa e comprai aqueles que vendem. Quando elas saíram para comprar, aí veio o noivo, entrou para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegou aquelas outras nércias, loucas, imprudentes, e bateram a porta. Abre-nos a porta. O noivo abriu e disse, quem são vocês? Elas não puderam dizer outra coisa e o noivo disse, na verdade não vos conheço. Olha que coisa interessante. Ou seja, a porta fechou, não entra mais. Quem está dentro não sai, mas também quem está fora não entra. Isso acontece depois de um julgamento. Perceba bem, querido amigo, querida amiga, diferentemente do que algumas pessoas acreditam por aí, que quando Jesus voltar aí vai começar o juízo final, na verdade Jesus ele começa o juízo antes dele sair do santuário, né? Você lembra que Jesus vai lá fazer todo aquele ritual de purificação que é o juízo, né? E depois, quando ele sai do santuário, ele vem para dar a cada um segundo as suas obras. Se você continuar lendo o capítulo 25 de Mateus, você vai ver outra parábola. Jesus falando que quando o filho do homem vier na glória do seu Pai, sentar-se-á no trono da sua glória e separará as nações, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Uns colocarão à sua direita, outros colocarão à sua esquerda. Mas, ora, ele vai separar. Então quer dizer que ele já sabe quem vai ficar na esquerda e quem vai ficar na direita. Os que estiverem na direita, benditos meu Pai, dai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os que estão à esquerda, afasta de mim, malditos, para o fogo eterno preparado por o diabo e seus anjos. Então ele já sabe quem é que vai ficar em cada lado. Então houve um juízo investigativo para determinar a posição de cada um deles, né? Ele vai dizer assim, quando a obra de investigação se encerrar, depois de examinados e decididos os casos dos que em todos os séculos professaram ser seguidores de Cristo, então, e somente então, se encerrará o tempo de graça, fechando-se a porta da misericórdia. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mateus 25, 10. Essa breve sentença nos conduz pelo ministério final do Salvador ao tempo em que se completará a grande obra para a salvação dos seres humanos. E aí o Senhor Jesus voltará. Pastor, eu tenho um medo muito grande do juízo. Não tenha medo se você está em Cristo. Cristo é o grande segredo. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é a nossa oferta. O sangue de Cristo é poderoso e nos purifica. Está em Cristo? Não tema. Fique tranquilo, fique em paz, porque esse advogado que lhe representa vai te representar muito bem. Tem bons argumentos para lhe salvar. Agora, se você não está em Cristo, se eu não estou em Cristo, aí você tem que temer mesmo. Porque diante deste juiz ninguém usa máscara, ninguém finge o que não é, todas as coisas estarão nuas e patentes aos olhos daquele que tudo vê. Aí você precisa temer. Pastor, eu não estou em Cristo. Não corra para Cristo, meu amigo, porque a porta ainda está aberta, a oportunidade ainda está estendida. Aceite a oportunidade e corra para Ele o mais rápido que você puder. É só em Cristo que você encontrará a sua salvação. Que a graça de Cristo esteja com você nesse dia. Ore comigo. Senhor, nós queremos ir a Ti, Senhor Jesus, nosso Salvador. É somente em Ti
que temos esperança. Porque nós não temos nenhuma obra de justiça para apresentar que justifique a nossa salvação. Pelo contrário, nossos pecados se acumulam diante de nós. Pai, mas em nome de Cristo, purifica-nos dos nossos pecados. Cumpra sobre nós a tua promessa e nos diz que ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, serão brancos como a neve. É pelo sangue de Cristo e é o sacrifício que nós apresentamos diante do Senhor, porque aceitamos a Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador. Perdoa-nos, purifica-nos, em nome de Cristo. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.